Amém, queridos? Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Pela graça de Deus, vamos finalizar aqui o capítulo 3 hoje. Essa é a 24ª parte desta série. E eu estou muito feliz porque eu já meditei muito no livro de João. Eu já fiz até um trabalho de gravação na época que eu gravava pelo WhatsApp. E Deus falou poderosamente ao meu coração. E estou novamente gravando esse livro de João. Ele é revelador, meus irmãos, ele é maravilhoso. Desde já falo com os irmãos para não se cansarem com essa série, porque essa série vai ser muito longa. Evangelho de João, capítulo 50, parte 50, parte 60, parte 100, eu acho que vai até ultrapassar as 100 partes. Mas, aquilo que eu sempre falo para os irmãos, cada gravação é uma gravação especial, é um tema novo, Deus fala poderosamente ao nosso coração, então cada parte dessa série é maravilhosa. Então não desanimem com a série e vamos dar continuidade no nome de Jesus. Deus tem muito a falar conosco através desse evangelho. Então na última gravação nós finalizamos o verso 30 e vamos dar continuidade a partir do verso 31. Eu só vou dar uma recapitulada a partir do verso 25, só para te poder situar e darmos continuidade. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Um amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria se cumpriu em mim. Convém que ele cresça, que eu diminua. Então nós finalizamos aqui e nós vimos que esse contexto de que ele cresça e que nós diminuamos foi num contexto específico de João, porque ali ele estava finalizando a sua missão, porque ele veio para ser precursor de Jesus. Jesus chegou, o ministério dele foi aos poucos acabando até chegar ao cumprimento no dia em que ele foi decapitado na prisão. Então, o propósito de João foi esse: se preparou no deserto e ele anunciou a vinda do Messias, pregando o batismo de arrependimento. Pregando e batizando um batismo de arrependimento. Porque ninguém recebe Jesus Cristo sem o arrependimento. Foi isso que João foi fazer, preparar o caminho para o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo, preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus, meus irmãos. Fazendo a mesma coisa que João, pregando arrependimento. Nos dias que estamos vivendo de tamanha apostasia, nós precisamos, mais do que nunca, pregar o arrependimento. Porque, infelizmente, muitos líderes, muitos cristãos, não estão pregando o genuíno evangelho e estão aceitando, relativizando a palavra e aceitando o pecador como ele é, sem que ele receba o arrependimento dos seus pecados. Que ele se arrependa dos seus pecados e receba Jesus. Recentemente eu gravei um vídeo falando acerca do homossexualismo e nós vimos pela palavra claramente que Deus é terminantemente contra essa prática e que nós precisamos falar a verdade para que o amor de Jesus Cristo se manifeste na vida desses pecadores. Amém, queridos? Então é necessário pregarmos arrependimento. E quando nós falamos de apostasia, nós estamos falando acerca da igreja que se desviou. Não toda, né? Claro, porque sempre haverá um remanescente. Mas de cristãos que nasceram de novo, que experimentaram do novo nascimento, foram cheios do Espírito e voltaram as costas para o mandamento. A apostasia não se refere aos ímpios, mas se refere à parte da igreja que voltou atrás. E uma das características do tempo do fim é a apostasia, que só está crescendo nos nossos dias até chegar ao ápice pela manifestação do anticristo.
Jesus falou em Mateus 24, né, que devido ao aumento da maldade, o amor se esfriaria de quase todos. Esse amor é o amor ágape, o amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo. Então, só quem tem esse amor é que pode ser um apóstata. Então, aqueles que julgam estar firmes, é o nosso caso, devemos tomar cuidado para que não caiamos da graça. E não vai ser fácil, meus irmãos. Os dias para frente serão muito difíceis para nós. Então nós temos que ser valentes pela verdade, estarmos dispostos a sermos perseguidos em todos os níveis, para que possamos ser fiéis ao que está escrito e pregarmos o arrependimento para que Jesus Cristo volte, meus irmãos. Amém? Então vamos dar continuidade a partir do verso 31. João continua falando: quem vem das alturas certamente está acima de todos. No verso 13, nós lemos que João falou, né, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E nós vimos que, de fato, ninguém subiu ao céu, nem Elias, nem Enoque, ninguém. Isaías também não. Ele foi arrebatado em espírito. Tá? Ele não foi lá pessoalmente no céu, ele teve uma visão de espírito e ele viu o trono de Deus. Amém? Mas Jesus foi bem claro e taxativo: ninguém subiu ao céu. Amém? E em Hebreus capítulo 11 está escrito que todos esses heróis da fé morreram sem receber a promessa. Morreram, todos eles. Inclusive Enoque, Elias, que foram citados. Então todos eles morreram na fé. Amém? Então todos eles estão no mundo dos mortos, no Hades, e não no céu. Ninguém está no céu. Ninguém. Amém, queridos? Isso é muito importante nós compreendermos. Aí ele continua: quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então, o Filho que nos revela as profundezas do Pai. As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. O Espírito de Jesus Cristo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, somente por causa do Espírito de Jesus Cristo que está em nós, que nós conseguimos compreender as coisas do céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas nós recebemos essa revelação, porque nós temos a mente de Cristo. E Cristo Jesus perscruta as profundezas do Pai e nos revela quando nós buscamos a Ele de todo o coração. E quem está cheio da sabedoria, que é Cristo, a palavra, o verbo da vida, discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Ou seja, quanto mais cheios da palavra nós ficamos, mais revelação nós recebemos do Espírito Santo, que é Jesus Cristo em nós, mais nós vamos discernir os tempos que estamos vivendo e ninguém vai nos discernir. E aí nós não seremos enganados, porque o povo perece por falta de conhecimento. Mas aqueles que conhecem o Senhor teu Deus se tornará forte e ativo, resistirá com firmeza. Amém? Por isso que nós temos que revestirmos do Senhor e da força do seu poder, vestindo a sua armadura para estarmos de pé no dia mau e depois de termos feito tudo, permanecermos inabaláveis. Por isso que o apóstolo Paulo ora pela igreja, para que ela tenha espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, para que possamos compreender a esperança do nosso chamamento, as riquezas da herança que temos em Cristo Jesus e pregarmos esse reino vindouro, meus irmãos. Nós precisamos estar cheios da palavra através do Espírito. Eu tenho visto muitos irmãos que estão ficando confusos porque estão descobrindo que a palavra de Deus ao longo dos séculos, por causa do ecumenismo que aconteceu a partir do século IV, muitas passagens na palavra foram adulteradas. Mas, meus irmãos, quem busca a Deus de todo o coração, o Espírito Santo vai revelar as verdades e não vai nos deixar confusos. Nós vamos compreender a verdade, mesmo com essas deturpações que tem na palavra de Deus, feita pelo Império Romano, pela Igreja Católica ao longo dos séculos. Mas o Espírito vai nos revelar. Então, quando nós meditamos na palavra, numa visão macro das Escrituras, investindo tempo com a verdade, conectando o antigo com o novo, o Espírito Santo vai nos revelar as verdades e não vai nos deixar confusos, meus irmãos. Tome muito cuidado. Ah, a Bíblia foi adulterada, então não é bem isso que está escrito. Cuidado.
Não caiam nesse engano de Satanás. Agora é um novo sofisma dele. A Bíblia foi adulterada, tem algumas coisas que foram adulteradas, então não é bem isso que está escrito. Não, meus irmãos. Tenham muito cuidado com esse sofisma. Se encham do Espírito. Se encham da verdade de todo o coração. O Espírito não vai deixar vocês na mão. E não vai nos deixar confusos. Amém, queridos? E nós vamos valorizar essa Escritura. No nome de Jesus. É ela que vai nos dar a vitória. Aí ele continua no verso 32. Né? Ou seja, no final do verso 31, quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, porque Jesus foi a exata expressão do Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus falou isso, ninguém vem ao Pai, porque o Pai está em mim, eu estou no Pai. O Espírito Santo, que é o próprio Pai, está em mim. Eu estou cheio do Espírito de Deus, do Pai. E Ele me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos, dar vista aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do vosso Deus. O Espírito dele me ungiu. E aí ele me capacitou a andar por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus, o Espírito, estava com ele. Aleluia! E esse mesmo Deus está conosco, juntamente com o Espírito de Jesus Cristo. Por isso que é o outro Consolador, meus irmãos. Nós vamos compreender isso ao longo da meditação de João. Quando chegarmos no capítulo 13, nós vamos compreender do capítulo 13 até o capítulo 17, é o mesmíssimo discurso, é o último discurso de Jesus antes de ir para a cruz. E ali o outro Consolador nós vamos compreender claramente, que é o Pai e o Filho. Na época de Jesus era só o Pai, hoje é o Pai misturado com o Filho habitando em nós. Aleluia! Essa é a comunhão do Espírito. Amém, queridos? E nós precisamos ser cheios desse Espírito Santo. Amém? Aí ele testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Verso 33, vou ler de novo. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Simples assim. Nós devemos falar as palavras de Deus. De que maneira? Pelas Escrituras. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Então, se alguém vai falar, fale segundo as palavras de Deus. Simples assim. Então, o enviado de Deus fala as palavras dele. Jesus foi fiel. E nós devemos também ser fiéis, anunciando todo o conselho do Senhor na sua palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós devemos ser porta-vozes fiéis das Escrituras. Aí ele continua, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ele está em nós, meus irmãos. Então não é por medida. Amém? Verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E nós meditamos que um pouco antes, no verso 19, o Senhor Jesus falou para Nicodemos. O que é crer em Jesus? Aí ele fala, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica, olha aí, pratica ações, o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, que é Jesus, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então quem pratica, recebe a luz. Quem não pratica, não está disposto a se arrepender, não vai ver a luz. E esta é a condenação. Amém? Então, quem crê no Filho, ou seja, quem pratica o que ele ordena, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, que não pratica mais obras, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E eu separei aqui alguns textos de Romanos para lermos sobre a ira de Deus. Olha só como está escrito. Olha só como o Evangelho de Romanos começa, meus irmãos, falando da ira de Deus. Vamos ler? Romanos capítulo 1, a partir do verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pratica. Amém? Primeiro do judeu e também do resto do mundo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E a fé precisa de obras, senão ela é morta. Obras são ações correspondentes, obediência. Aí ele continua, por quê? Olha, ligação de contexto. Por quê? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que se Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Como é que nós glorificamos a Deus? Como é que nós damos graças a Deus? Praticando, obedecendo. Simples assim. É o contexto aqui. Aí ele continua. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha aí, virgens sábias, nécias e virgens loucas. As virgens loucas são aquelas que não obedecem. Simples assim. Amém? E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, e de répteis. Isso aqui foi tirado de Ezequiel. Ezequiel, quando foi levado em espírito, ele viu a liderança do povo adorando imagens pintadas em paredes de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, para a nossa vida hoje, práticas do pecado, meus irmãos. E essas adorações a outros deuses, em todas elas tinham práticas de prostituição. Amém? Ele continua. Por isso Deus os entregou aos desejos de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Enfim, aí ele vai lendo aqui, e no finalzinho aqui, no verso 31, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. No verso 30, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Um pouco acima, verso 29, cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, meus irmãos. Uma lista gigantesca de obras da carne. E quem faz essas coisas não herda o reino de Cristo nem de Deus. Aí ele continua. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, ou seja, quem pratica essas coisas e não se arrepende, são dignos de morte. Ora, e quem pratica ao contrário, são dignos da vida. Está vendo como a salvação é por merecimento, por obras? Tem a nossa resposta, meus irmãos. O poder de Deus em si não vem de nós, mas para que esse poder se manifeste e nos salve, tem que haver obras, tem que ter ações correspondentes. Não somente as fazem, mas também consentem com as que as fazem. E ele continua no capítulo 2 de Romanos. Portanto, és indesculpável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre as que tais coisas fazem, ou seja, práticas. Então João falou aqui de Jesus. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a ira de Deus, logo no início de Romanos, está escrito, do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos aqueles que praticam e não se arrependem, praticam pecados. A ira de Deus é para aqueles que praticam o pecado e não se arrependem. A graça, a misericórdia, a bondade de Deus é para aqueles que praticam. Então, quem disse para você e para mim que a salvação não é por obras? Está enganado. Está lendo o texto de Efésios 2 fora de contexto. Gravei recentemente, já tem um tempinho já, uma série sobre salvação por obras. Se vocês não ouviram essa série, assistam, por favor. São vídeos pequenos, de 12, 13 minutos cada um. Vale a pena. Ali eu explico para os irmãos qual o contexto de que nós não somos salvos por obras. Não por essas obras de obediência,
mas obras da lei, dos ritos cerimoniais. Enfim. Aí dando continuidade, verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então a benignidade de Deus é o tempo que ele dá para arrependimento. Em Apocalipse 2, para a igreja de Tiatira, Jesus fala, estou dando tempo para que ela se arrepende. Mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Então, como ela não quer se arrepender, eu vou fazê-la adoecer. Vou matar os seus discípulos. E trarei grande sofrimento com os que adulteram com ela. Para que todos saibam que sou eu que sonda mentes e corações. E retribuo a cada um de acordo com as suas obras. Práticas. Amém, queridos? O evangelho é prática puro. Não há genuíno evangelho sem prática. Aí no verso 7, pulando para o verso 7, a vida eterna é para aqueles que com perseverança fazem o bem, praticam boas obras. Estes que obedecem, andam em santidade, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Iniquidade é quebra da lei. Tribulação e angústia virá sobre toda a alma do homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do resto do mundo. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente do judeu e depois do resto do mundo. Está vendo, meus irmãos, o contexto? É muito simples. Então eu tenho visto muitos irmãos que estão andando em pecado e não se arrependem, meus irmãos. Estão brincando com Deus. Eu recentemente marquei um futebol com os irmãos que eu não vejo há muito tempo, há mais de 10 anos. Foi uma alegria maravilhosa ver, né, esses irmãos. Só que, ao mesmo tempo, eu me deparei com alguns que eu não sei se eu posso chamar mais de irmãos. Porque o coração deles só falava de prostituição. Só falava de coisas que Deus abomina. E você vê ali que não há um genuíno arrependimento. Me deixou muito triste. Pessoas que foram criadas comigo desde criança, mas não estão firmes na verdade, estão brincando com Deus, estão até indo para a igreja, mas brincam. A maneira como falam, dá para ver claramente que estão completamente desviados, mesmo participando dos cultos. E o Espírito falou comigo nesse dia e falou: Wagner, eles estão no limite, no limite. Eu estou dando tempo para que eles se arrependam. E ele me deu esses 2 versos aqui, Provérbios capítulo 29, verso 1. Isso que sugere temor ao nosso coração também. Porque aqueles que julgam estar firme, cuidem para que não caia. Wagner, o que isso tem a ver com João, da série de João? Tem tudo a ver, porque nós estamos meditando no verso 36 de João 3. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não obedecendo, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a ira de Deus, conforme nós lemos aqui nos textos de Romanos, logo no início de Romanos, falando acerca do Evangelho, a ira de Deus é para aqueles que não querem se arrepender. Provérbios 29, verso 1. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Então Deus está dando tempo para se arrepender. Mas de Deus não se zomba, meus irmãos. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. A ira de Deus virá para essas pessoas. Em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26, está escrito: se pecarmos deliberadamente, de propósito, depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas sim uma enorme expectação de juízo intenso e de fogo que vai devorar os seus inimigos. Só somos amigos de Deus se nós obedecermos. Se nós não obedecemos, nós não somos amigos, somos inimigos. E 1 Timóteo 5,24, os pecados de alguns homens são logo manifestos, precedendo o juízo. Olha, o juízo é uma consequência de pecados sem arrependimento, de mais obras, né? Jesus falou aqui em João 3. E em alguns manifestam-se só depois, mas vai se manifestar. Ninguém fica impune, meus irmãos. Se os irmãos leem lá os profetas o tempo todo repreendendo o povo, trazendo o povo para arrependimento, e o povo não se arrependia.
E Deus dando tempo, dando tempo. Então, por não terem respondido, desgraças em cima de desgraças, meus irmãos. É triste ler o livro de Juízes. É triste ver as 10 tribos sendo dispersas por entre as nações. É triste ver o povo, as outras 2 tribos, levado para cativeiro. E mesmo após a restauração do cativeiro, juízo em cima de juízo, porque o povo não obedece. Somente o fiel remanescente persevera até o fim. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita e apertado o caminho que leva para a vida. São poucos que vão, mas amplo é o caminho, larga é a porta que leva para a condenação eterna. E são muitos que entram, meus irmãos. É muito triste. Nesse tempo do fim, o amor de quase todos se esfriará. De quase todos de quem? Da igreja, porque o mundo, a pessoa que nunca nasceu de novo, ela não tem o amor de Deus. Só quem tem o amor de Deus é uma nova criatura. E Jesus falou que quase todas as novas criaturas vão se desviar. É muita gente, meus irmãos. Muita gente. Vamos fazer um exemplo aqui. Na igreja onde você congrega, sei lá, tem 1000 membros. A probabilidade de mais de 90% daquela congregação ser condenada é grande. Porque Jesus falou que é quase todos eu creio que é mais de 90%, meus irmãos. É muita gente. Em 2 Tessalonicenses 2, uma das características do fim que vai preceder a volta de Jesus, além da manifestação do anticristo, é a apostasia. E a apostasia é somente para quem já nasceu de novo, porque a apostasia é abandono. Então o ímpio que nunca nasceu de novo, ele não pode ser apóstata, porque ele nunca nasceu de novo. Então a apostasia só está crescendo nos nossos dias, meus irmãos. Mas basta vermos o que está acontecendo com as igrejas aí, quase todas. Não tem palavra mais, e as pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Então a apostasia só está aumentando até chegar ao ápice, que vai ser na ocasião da manifestação do anticristo. E o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele fala aqui, a partir do verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há o que agora o retém, para que do meio da semana, na metade da última semana, ele seja levantado, manifestado. Está falando do anticristo. E então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que eles vão perecer? Está falando acerca da igreja, porque o contexto aqui é a apostasia. Então aqui o foco é a igreja que vai se desviar. Boa parte da igreja. Os ímpios também estarão cometendo loucuras na grande tribulação. Também vão aceitar a marca da besta. Mas aqui, o ambiente aqui é a apostasia. E a apostasia só quem já foi nova criatura. Então são as 5 virgens loucas. Então, com todo engano da injustiça para os que perecem. Por que eles estão perecendo? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E este amor é guardar os mandamentos. E só somos salvos pelas nossas obras, boas ações. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados, olha a ira de Deus aqui, de João 3:36, porque para serem julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é quebra da lei, é desobediência aos mandamentos de Deus. Conseguem compreender como vai ser daqui para frente, meus irmãos? A quantidade de pessoas que nasceram de novo, que vão se apostatar e vão ser julgados. Nós meditamos em João capítulo 2 a limpa que Jesus fez na porta do templo antes de ir para a cruz. E essa limpa vai acontecer na sua igreja, porque o juízo começa pela casa de Deus e vai haver uma limpa. E já está acontecendo, meus irmãos. Essa década vai ser uma década de muito juízo. Deus vai fazer uma limpa na sua igreja aos poucos. Você vai ver muitos cristãos morrendo prematuramente, doentes, desesperados. Por quê? Por causa dessa limpa que Deus vai aos poucos fazer. Então que possamos temer a Deus, porque não é tempo mais de brincar de Deus, meus irmãos.
Não é tempo mais de brincar com a palavra dele, brincar de evangelho, brincar de servir a Deus. Não é mais tempo. Não é mais tempo de brincar com Deus. Ele está dando tempo para arrependimento, está nos alertando. Se estamos andando em desobediência, que possamos temer a Deus e nos arrepender ontem e nos santificarmos. Amém, queridos? Então finalizamos aqui o capítulo 3 de João. Então o verso 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E a vida eterna para aqueles que perseveram em praticar o bem. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não abandonando as más obras, andando em pecados sem arrependimento, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém, queridos? Então na próxima gravação nós daremos continuidade a partir do capítulo 4 de João. Então medite naquilo que foi dito nesse vídeo e que o temor do Senhor venha ocupar o lugar do nosso coração. Porque de Deus não se brinca, meus irmãos. E não estamos mais no tempo de brincadeira. O nível, a medida dos pecados da igreja estão subindo até o limite. Deus vai começar a enviar juízos, porque Ele prometeu, tendo como base todo o Antigo Testamento, Deus sempre dá tempo. O tempo todo estendi as minhas mãos para um povo rebelde e contradizente, mas eles não quiseram ouvir. Então, mais cedo ou mais tarde, conforme lemos aqui em 1 Timóteo 5,24, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns outros se manifestam somente depois. Mesmo que demore, vai se manifestar. Então Deus está dando tempo para arrependimento. Aqueles que não se acertarem com Deus vão sofrer as consequências, porque não é mais tempo de brincar com Deus. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Aquele que é justo, pratique a justiça cada vez mais. Mas aquele que é imundo, seja imundo cada vez mais. Porque Jesus está voltando. Somente aqueles que andarem em santidade vão vencer. Mas nós temos um ajudador, o Espírito de Jesus Cristo que está conosco, que não nos abandona. Mas Ele é o Espírito da verdade, que só pode nos guiar pela verdade. Então, se nós não nos envolvermos com a palavra, nos transformando pela renovação da nossa mente, nós não venceremos as inclinações da nossa carne. Amém, queridos? Então é tempo de buscarmos ao Senhor, orando e meditando na palavra. Que o Senhor nos abençoe.